Shalom. Agora é Laratube, né? Mas com certeza vocês vão assistir isso durante o dia. Isso se eu conseguir virar a noite para que isso possa ocorrer. Este é aquele vídeo, né, que nós falamos sobre ele. Queria ser feito, né, na terça-feira à noite, mas que não foi possível, porque sendo esta semana, né, a primeira semana do mês, né, por aquilo que pareça, nós acabamos juntando quase tudo que temos que pagar, né? Até o dia 15, do dia 1, que é o aluguel, até o dia 15. E no meio dessa fraudemia e, enfim, essa loucura que o mundo está passando, mas que não é loucura para os homens, né? Como está escrito, que o que é do Pai é loucura para os homens, né? Na verdade, ele só está cumprindo com aquilo que ele mesmo avisou que iria fazer. Se utilizando, né, de famílias muito ricas, né, como é o caso dos Illuminatis, se utilizando de políticos corruptos, se utilizando de uma série de coisas, né, para que o plano dele seja levado à frente e possamos entrar na terceira fase, né? Nós estamos chegando no final da primeira. Eliane Henrique, minha esposa, minha maravilhosa esposa. Shalom. Que está sempre ao meu lado, que está sempre me ajudando. A compilação dos textos, né, por exemplo, que foi um dos motivos que nós não conseguimos, né, gravar na terça-feira, é porque a ideia estava na minha cabeça, mas eu passei a ela uma lista de textos para que ela pudesse procurar para mim, né, copiar e colar da Bíblia, para que eu pudesse montar o esquema, né? E quando ela me devolveu, eu falei, ixi, né? Eu tinha pedido realmente muitos assuntos, tanto que nós vamos ter um segundo, ou talvez até um terceiro a respeito do assunto de hoje. Mas eu aproveito, antes de mais nada, né, para agradecer por aqueles irmãos que prontamente nos ajudaram e nós conseguimos pagar o aluguel, conseguimos pagar uma dívida que eu tenho no Itaú, conseguimos, e vamos conseguir amanhã cedo pagar o nosso telefone. Infelizmente,
Amanhã também é o dia de pagarmos a prestação do carro, né? Que já está em duas, uma de janeiro, que nós, como eles estavam cobrando muito juros, nós estamos pagando fevereiro, março, abril. Agora vem a de maio e nós pretendemos pagar a de janeiro. Para ficar menos chato, né? Os caras ligando a cada 5 minutos, né? E só aí são R$620. Depois nós temos a conta de luz, né? Quanto que tá? Em torno de 180. 180. Que também vence. Essa aí agora, vê se pode, né? Em plena pandemia, os caras agora deram de colocar, porque nós temos todas as contas pagas, mas agora a conta vem, né? Com uma data limite. Porque venceu, né? Mais uma, na verdade, né? Uhum. Aí a anterior, eles antes cortava-se com 3 meses, né? Assim. Agora eles estão colocando só alguns dias após 30 dias de vencido. No caso, então, será dia 9. Aí no dia 15, nós temos a internet, sem a qual nós não podemos estar aqui com vocês, né? Como eu disse há alguns programas atrás, eu cheguei a deixar de lado uma casa linda numa chácara porque não tinha internet a cabo. Com certeza seria maravilhoso morar lá. Um lugar lindo. Mas o pai sempre, né, me joga na fogueira e eu tenho que estar dando a cara para bater enquanto vocês aprendem e ainda me chamam de quase ladrão, né? Porque dizem que eu só quero dinheiro. Mas tudo bem, faz parte. O axé chegou a dizer que aquele que morrer por causa do reino, esse será, como é que se diria, justificado, né? E eu tô aí para morrer por causa do reino se for preciso. Não tô nem aí, sabe, gente? Infelizmente a gente vê que a cada dia tem menos gente que é capaz disso. Comprovando assim o que a própria profecia diz, né? Que é um pequeno rebanho, porque os demais, se foram chamados, são joio. E os outros são mundanos. Mas vamos lá, vamos começar nosso estudo. Como eu disse, eu dividi ele, vai ser umas 2, 3 vezes, porque não é que ele seja longo, mas ele tem que prestar atenção nele, entendeu? Não é um estudo assim que qualquer pessoa vai achar fácil de entender. Então eu peço que prestem atenção para que a gente possa obter, né, assim vamos dizer, um bom resultado, né, por aqueles que estejam assistindo, para que eles possam vir a entender um pouco mais, porque eu acho assim que se as pessoas estão entendendo, aquelas que dizem ser irmãos, aquelas que dizem ser Yashuru, esse entendimento delas está muito aquém da realidade ou da verdade, né? Que a gente só está vendo gente capotando, sabe? É como dizem, né? Enquanto não coloca a espada no teu pescoço, você é pau para toda obra. Colocou a espada,
Como eu sempre digo, eu não sei se serei um daqueles, né, que serão escolhidos para viver no milênio, na terceira parte, né, do plano de Arro, ou se eu serei morto antes. Se só for morto antes, tudo bem, porque a gente procura perseverar a cada dia, né? Agora, se eu for barrado no baile, não faz mal. Eu vou estar me livrando dessa porcaria do mesmo jeito. Só que eu quero, realmente, anseio, o Pai me colocou no coração. Eu quero caminhar por Yerushalayim durante o milênio, ao lado do Mashiach. Eu quero atuar contra aquelas nações ímpias, os poucos que sobrarão, nas guerras que eles irão querer ter contra o reino. Eu quero estar ao lado da minha esposa. Eu quero estar ao lado daqueles que nós tivemos a chance de passar alguma coisa que o Pai nos deu, pois afinal de contas nós não somos nada sem o Pai. Mas vamos em frente. Quando eu fiz o último, né, que eu coloquei, em nossa cidade não existe nem pontes. Se alguém não entendeu, como eu vi que muita gente perguntou, né? O que eu quis dizer ali é que geralmente, pelo menos em São Paulo, né, a gente costuma usar um termo que diz assim, né? A coisa está tão complicada que eu acho que eu vou morar embaixo da ponte. É que a gente conversa com gente de tudo quanto é estado, e pode ser que em alguns estados isso não funcione assim. Mas eu quis dizer isso, entendeu? Imagina, aqui se eu for jogado na rua, não existem nem pontes para morar embaixo. Né? Bom, mas vamos lá então. Veja, conforme vocês vão ver no próprio vídeo, né, onde explica o porquê do vídeo, né, vocês vão ver que vai ser escrito assim: esse vídeo é dedicado aos que dormem, mas que ainda conseguem enxergar pelo menos o brilho tímido da luz ofuscada pelas trevas da operação do eu. Ou seja, eu creio ainda que tenha alguma pessoa aí que está faltando um empurrão do Pai para que ela se toque, né? O nome do nosso estudo é Os Versículos que Só Agora Fazem Sentido Pleno. Porque observem, esses últimos 3.000 anos, né, da existência do povo Yashuru, muita coisa não foi entendida nem sequer por quem escreveu, né? Por quê? Porque profecia não tem como você entendê-la antes que ela ocorra. Na verdade, é como o próprio Mashiach falava para os seus discípulos, né? Eis que estando entre vós estou lhes avisando. Entendem? É um aviso, é tipo orar e vigiar, né? Ou seja, o que é orar e vigiar? Orar é você conversar com o Pai, é você ser um amigo do Pai, é você ser
totalmente dependente do Pai é você não fazer nada, nada, nada que esteja na tua cabeça, mas aguardar que o Pai libere o que você fazer. E é o que eu tenho feito há muitos anos. E sei que a minha esposa também. E vigiar. Ele mesmo disse: porra, vocês sabem dizer se está meio avermelhado que vai chover, não sei o que, não sei o que. E não sabem ver os sinais do tempo. Eu estou vendo aí alguns babacas, né, que estão falando que agora vai começar os 3 anos e meio do governo do anticristo. Que anticristo, meus irmãos? Anticristo? Só se são pessoas como eu e minha esposa que sabemos da história verdadeira da criação do cristianismo e do Jesus Cristo, baseado em Mitra, no finalzinho do 3º para o 4º século, pela Igreja Católica Apostólica Romana. Então, realmente, eu sou um anticristo, eu creio que ela também. E quem não for e disser que é servo de Yahu, como esses babaca que agora usa Yahu e diz que Yahusha e Yahu são uma só pessoa. Tive uma discussão feia com um bandinho desse aí. É só moleque quase, né? Porque os adultos que aderem a isso é falta de conhecimento mesmo. E essa molecada é porque nem começaram a aprender, né? Eles escutam e repetem, é papagaio. Mas vamos lá. Para isso nós vamos começar a ler, a Eliane vai lendo com a gente vai discutindo cada parte. Eu peço que vocês tenham paciência para poder entender o que nós vamos estar dizendo hoje. Porque eu não vou voltar a falar disso. Não há tempo. Aumenta aqui para não ficar. De qualquer forma. Então, por favor, Helena. Nós vamos estar lendo agora os versículos contidos no livro de Daniel, vulgarmente conhecido por Daniel. Sabe, todos esses caras aí, né, eles colocaram El nos nomes deles. Porque El é o pai de Baal. Tá bom? Por exemplo, Elohim. Tem certos ignorantes aí, tapados, endurecidos, que acham que Elohim é uma forma amistosa de se chamar Ahu, né? Mas ó, Elohim. Pensem nisso. Se é que vocês pensam. Então, por favor, Eliane, começando aqui. Eu ia falar, é Daniel, capítulo 12, se quiserem seguir. Versículos de 1 a 13, é o capítulo todo. Por favor, Eliane. E naquele tempo se levantará o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá... Ele se levantará a favor de quem? Dos filhos do teu povo. Isso, o emissário estava falando para quem? Para Daniel, né? Daniel era? Era o servo da tribo de Arudá. Tá, mas ele era o quê? Que povo? Do povo Yashuru. Isso. Do povo de Yahu, a nação santa. Então, naquele tempo se levantará o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Sim, falando para ele, do seu povo. Ou seja, de Yashuru. Continue, por favor. E haverá um tempo de angústia
qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Observem que Daniel também fala da grande aflição, né? Que até os cristãos, né, sabem, né? Só que eles confundem tudo, né? Eles falam em grande tribulação, eles falam que nessa grande aflição vai ter o governo do anticristo e que eles vão ser arrebatados para o céu. Como eu falei no último programa, né? Uma pessoa que quer ser arrebatada para o céu, ela não merece nem viver, porque ela não honra a criação do Pai. Ela não dá valor ao que o Pai criou para ela. Lembre-se, na palavra está escrito: a terra o Pai criou para os homens, o céu para ele. Vamos continuar então. Esse livro, né, que está escrito aqui, que diz: e muitos que dormem no pó da... livrará seu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Esse livro, tem gente que fala que é o livro da vida, tem gente que fala que é não sei o quê, mas na verdade esse livro, ele nem existe. Na verdade esse livro, ele é o plano do Pai, que foi feito antes da criação, quando só existia ele na eternidade. Que aliás, né, a eternidade foi a primeira criação dele. Porque se vocês acharem que ele já estava na eternidade, então alguém criou a eternidade. Então existe alguém maior que ele, né? E eu não creio que exista alguém maior do que o... continuando, meu amor. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Então observem, cronologicamente falando, como eu já disse várias vezes, a palavra não é exata. Porque ele está falando, né, que do grande príncipe que se levantará a favor dos filhos do teu povo, blá, 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 e que livrará todos aqueles que forem achados no livro, no plano, aqueles que foram predeterminados pelo Pai para cumprir missões como o próprio Yahushua. Aqui ele fala: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna. Sim, aqueles que participarão da primeira ressurreição. Se você acha esquisito eu falar isso, leia o capítulo 20 de Apocalipse, né? Aí depois dos 1000 anos, depois da última guerra de Gog e Magog lá e tudo, que nós vamos ver que existe, né, o tribunal de frente ao trono branco, onde o Mashiach estará sentado, onde então haverá a segunda ressurreição de todos aqueles que não estavam escritos no livro da vida, ou seja, de todos aqueles que morreram desde que existem os homens, e serão julgados pelas suas obras, não pela palavra. E observe que interessante, muitos terão chance, muitos eu não sei, mas alguns terão chance, porque o Mashiach diz que lá no trono ele vai julgar cada um pelas suas obras e vai colocar à sua direita, né, aqueles que são ovelhas, e à sua esquerda os que são bodes, porque quando acabar, aqueles bodes serão jogados simbolicamente num lago de fogo e enxofre, que significa a morte eterna, o desaparecimento eterno e o esquecimento eterno. Aqui agora, né? Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor
do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Observem, nós já falamos em vários estudos a respeito do joio. Por que existe o joio? Né? Que é para nos encobrir. Tanto que o joio fica ereto e o trigo fica curvo. Então as pessoas aí do mundo ainda não se tocaram quem são realmente aqueles que o Pai está vindo para salvar, né? No dia da grande ira. Mas como está escrito aqui, os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que muito ensinam, e os que a muitos ensina a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Então observe, por enquanto nós nem existimos, eles não nos veem. Mas vai chegar um momento, quando eles perceberem que eles não fazem parte, que eles vão cair no esquecimento eterno, que eles vão nos enxergar. E esse momento está muito próximo, porque o joio já está caindo. E a partir do momento que o joio cai, simbolicamente ele é queimado. Entendem? Tem alguma coisa a dizer? E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro, até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Observem, até o fim do tempo, não é dos tempos, ok? Do tempo que significa o quê? Do tempo que o Pai estipulou para existir a segunda fase de seu plano, que iniciou com o nascimento de Hamashiach. Que é tudo aquilo que vocês conhecem. Seria o que? A vinda dele, então, como príncipe, como diz lá no começo, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do seu povo. Não é isso? Então ele diz que muitos, até o fim do tempo, ou seja, até terminar a segunda fase, quando se iniciará a terceira fase, que é o milênio, já com Hamashiach como rei, ele diz, muitos correrão, né, de uma parte para outra. Ou seja, muitos estarão na busca. E o conhecimento se multiplicará. Entendem o que significa isso? Por favor, Eliane. Então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros 2 homens, um deste lado à beira do rio e o outro do outro lado à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando será o fim destas maravilhas? Observe, Daniel, para quem já leu o livro dele, se não leu, eu faço questão que você leia. Ele fala de muitas, né? Ele fala de muitas coisas, né? Ele fala sobre impérios, ele fala sobre datas, ele fala sobre um monte de coisas, né? Inclusive é o único profeta que fala a respeito do Mashiach nascer no primeiro século.
Porque os demais não falam, nenhum fala sobre o Mashiach. Esse papo de dizer que tem profecia lá de outros profetas que são messiânicas, é papá messiânico acreditar, entendeu? Não para servo de Yahu, né? Porque qualquer dessas profecias você vier falar para mim, como já houve o caso, eu te dou a resposta na hora do que está falando. Então vejam bem, mas Daniel não só falou sobre, né, o nascimento do Mashiach, como ele disse quantos dias faltariam, como ele disse quanto tempo ele viveria. Não sei se vocês sabem, mas esse livro não está, né, no canon do Taná. Por quê? Porque os judeus não, né, os israelitas, judeus é uma palavra criada por Hitler, mas por quê? Porque os israelitas, né, principalmente as três tribos que sobraram aí com evidência, né, que é Yahudá, Benjamim e os levitas, eles não creram. Alguns sim, 144 mil deles creram, mas a grande maioria o pai endureceu para não crer. Então quando eles dizem que aguarda a vinda do Mashiach, eu dou razão a eles porque a palavra assim diz. Eu também estou aguardando a vinda, porque da primeira vez ele não veio de lugar nenhum, ele nasceu aqui, né? Então é isso, vamos continuar, meu amor. E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo, tempos e metade do tempo. E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Vamos lá, eu não vou entrar nesse tempo, tempos e metade de tempo, porque eu já ouvi cada coisa absurda, né, com isso daí. Eu vou ser sincero, eu não sei como interpretar isso ainda. E também não faço nem questão, porque eu sei que são coisas que já ocorreram. Mas, se o pai quiser me mostrar, eu fico grato. Porque eu já vi tanta porcaria, né? Já preguei tanta porcaria com isso aí. Testemunho de Jeová fala uma coisa, os adventistas dizem outra, os batistas falam outra. E na verdade, quando eu caí na real, eu vi que eles escolhiam uma data que tivesse acontecido alguma coisa importante e corriam para trás 1260 anos, baseados na tese de que está escrito que para Yahu 1000 anos é como um ano. Então 1260 é como um dia. Então 1260 dias seriam 1260 anos. Mas é muito absurdo, entendeu? Só para vocês terem uma ideia, na Igreja de Deus, no sétimo dia, onde eu fui presbítero há alguns anos, eles pregam que esses 1260 anos terminaram em 1788, ou 9. E começaram em 534, quando os godos, né, invadiram Roma e tomaram Roma. Então foi quando o papado teve, vamos dizer assim, a sua autoridade aumentada, né, muito,
E foi quando o papado começou a mandar nos próprios reis de outros países e tudo, né? São histórias que, se vocês quiserem, eu tenho apostilas antigas escritas sobre isso. E então eles dizem que em 534 começou. Aí você põe 1000 dias, que seriam 1000 anos, são 1534. Aí você põe 200 anos, são 1784. Você põe mais 60 anos, são 1700 e... puxa, eu perdi a conta. Mas eu sei que vai dar 1798 ou 1799. E eles dizem, né, que foi ali que o papado se tornou, então, vamos dizer assim, a autoridade máxima na Terra. Não existe dúvida que isso aconteceu, que eles se tornaram. Agora, quando e como, né? Agora, o interessante, né, é que eu criei nisso, achei muito perfeito isso, achei assim, que eu ensinei para muita gente e eu acreditava. Até o dia que eu estudei a vida de Napoleão. Porque eles dizem que em 1798, Napoleão foi colocado como o rei da França. E que ele convidou o Papa da época para participar, né, da posse dele, da festa e tudo. E que quando o Papa chegou, ele simplesmente mandou prendê-lo na masmorra, né? Que foi quando ele cortou todas as relações com a Igreja Romana. Só que tem um porém. É que são coisas que encaixam tão bem, né? Como no caso dos adventistas é um pouquinho diferente a história. Ela vai acabar em 1844. A um primeiro momento, às vezes até no segundo, terceiro e quarto momento, né? A impressão que nós temos é de que está correto. E todos aqueles que ali frequentam, né, como é normal de quem frequenta a igreja, creem cegamente, né, naquilo que é dito pela instituição. É como os palhaços, né, que acreditam que vão ser arrebatados, né? Então veja bem, meus irmãos, eu estudando a história de Napoleão, em 1788, 89, ou 98, 99, né? Ele estava em plena guerra de Waterloo, no Rio lá. Ele ainda não era ele ainda não era rei, ele era o general maior. Esses dias eu li até que quem bancou ele foi os Illuminatis da família Rothschild, sabe? E isso não é teoria da conspiração não, isso é história. Mas isso é outro caso. Voltando, né, para a França, vitorioso, em 1803, e sendo aclamado rei em 1804, que foi quando ele convidou o Papa e o prendeu. Então observe, meus irmãos, já caiu toda a história, né? O grande mal, né, meu no passado, seu talvez no presente, é que vocês escutam uma coisa e creem.
não procuram ver na história da humanidade como é que foi. Então qualquer continha bem feita que é redondinha e fecha, tá valendo, né? Mas vamos lá. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Homem, qual será o fim destas coisas? E ele disse: Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Tempo do fim da segunda etapa do plano de Ahu, ok? Que se iniciará no 7º milênio, com o Mashiach assumindo o governo, o reinado, né, na verdade, de toda a Terra. Pode continuar. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Veja, aqui ele está falando que muitos serão purificados e embranquecidos. Nós sabemos que na palavra, né, tem gente que leva isso ao pé da letra, né, como se fosse verídico. Embranquecido, quando eles falam suas vestes brancas, né, embranquecido significa pureza. E serão provados para que sejam purificados e embranquecidos. Aí lá no Apocalipse não está escrito, né? Quem é justo, faça justiça ainda. Quem é ímpio, cometa impiedade ainda, né? Aqui ele está falando, ó, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Sábios. Ué, nós lemos sempre na palavra, né, que aqueles que são sábios, poucos deles serão chamados. Observe, os sábios aqui se refere àqueles que serão purificados, embranquecidos e provados, que aprenderão diretamente de Ahu, por intermédio do seu espírito. Por favor. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo foi tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Bom, como eu não quis discutir a questão dos 1260 dias, também não vou discutir essa questão que vocês estão vendo agora, 1290 ou 1335, tá? Eu tenho meu conceito sobre isso, que eu acho que foi o pai que me deu, mas eu não vou discutir com vocês porque eu não tenho certeza. Agora, eu vou falar sobre a questão da abominação desoladora, né? Quer falar sobre isso? Você sabe muito Não, bem. pode falar. Não vai? Não, pode falar. Bom, existia um rei, como é que era o nome dele? Era aquele que é até porco. O filho tinha Nabucodonosor. Não, Nabonido, não. Como que é? Tiro? Não, Eliane, é um pouco antes do Mashiach. Ah, tá. Ah, não vou lembrar. Bom, eu também não vou lembrar, mas houve um rei que invadiu Jerusalém, o templo, tudo.
E ele chegou, né, a fazer sacrifícios no altar do Altíssimo com porcos. É que eu acho que, sabe, é melhor vocês estudarem a Bíblia, né? Porque existe um livro que é quase o dobro da grossura da Bíblia, né? Que foi escrito por um historiador que estava presente lá nessa época e também esteve presente no ano 70, no cerco de Jerusalém. E ele é tido inclusive como um traidor do povo de Ashuru, mas quando você lê o livro dele você não vê por quê. Na verdade, assim como eu, ela, eu e você, numa situação em que eles estavam, ele era muito amigo de César. E César o chamou para viver em Roma. E lá ele escreveu vários livros contando as verdades a respeito, né, do que aconteceu com Yashuru. Mas o povo Yashuru achou que ele estava traindo o povo por ter ido viver em Roma. Eu pessoalmente, e eu creio ter o espírito, eu não acho que ele é traidor. E se alguém quiser ler o livro dele, que eu não aconselho porque é o dobro de página da Bíblia. E vocês precisam estudar a Bíblia, vocês precisam estudar aquilo que nós temos aí poucos meses para estar sabendo, né? Mas vocês iriam ver que ele relata coisas, inclusive sobre aquela família, né, dos Macabeus, que eu me pergunto por que esses evangélicos, né, os seguidores do centurião romano, por que eles tiraram da palavra os dois livros, né, da história dos Macabeus? Eles foram heróis. Eles tomaram desse como é que está escrito aqui? Sim, da pessoa que era abominação desoladora, eles mataram inclusive ele. Antíoco. Bom, é muito rei. Não, é o Antíoco. Foi o Antíoco, tá? Então, eu não vejo numa pessoa que mostra a verdade a respeito de uma família de Ashuru que lutou contra esse blasfemador, contra esse, né? E o venceu. E seja traindo, né? E lá ele em Roma escrevendo. Então, sei lá, né? Lê para nós aqui. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Observe, meus irmãos. É pedido para que ele... Porque ele diz, né? Olha, eu não entendi nada do que eu escrevi. O que é isso? Quando serão isso? Essas maravilhas, né? Então foi dito a ele que seria nos últimos dias, né, do segundo estágio. Foi dito a ele que seria muito além do tempo dele e que ele não poderia entender mesmo, porque se vocês lerem o livro dele, vocês vão ver que ele fala de vários países, que não, várias nações que nem existiam ainda, né? Ele chega até Roma e ainda fala de um oitavo, do nome de um 10º império. Que hoje nós sabemos quem é o 10º império. É a grande prostituta. Aliás, é a grande cidade de Apocalipse 18.
Se você não sabe quem é, você vai tomar um susto. Eu já disse muitas vezes, mas não vou dizer de novo. Então ele diz que ele vai até o fim. O fim do quê? Será que Daniel está por aí? Né? Não. Ele ia até o fim da vida dele. Ele ia dormir, ele ia morrer. Ia ficar no esquecimento lá, né? Mas o pai estaria lembrando dele. Aí diz, porque descansarás, que é uma forma que eles utilizam muito na palavra para dizer que estará morto, e te levantará na tua herança no final dos dias. No final dessa segunda etapa, quando haverá a primeira ressurreição, né? Então veja, meus irmãos, sabe, tem gente aí que fala que o ladrão bom, né, tá salvo, enfim, baboseiras incríveis, né? Porque como que pode, né, no mesmo livro onde diz que não existe um só bom, dizer que um ladrão bom existia? Não. Eu vou dizer para vocês, o Mashiach não foi colocado no madeiro para ser morto ao lado de outros dois. Veja que Pilatos não queria nem sequer praticar essa ação, porque ele era uma pessoa muito especial e estava na cara que ali era um jogo de interesse que queria matá-lo. O fato de Pilatos dizer, bom, eu lavo minhas mãos, ele tirou Roma, entendeu, da culpa da morte do Mashiach. Embora nossos primos possam até hoje dizer que os romanos mataram o Mashiach, mas não foi. Quem acusou, quem colocou falsas testemunhas, né, não foram os romanos. Eles estavam com medo de perder o poder, isso sim, que era só o que eles queriam: poder, dinheiro, fama, honra, serem maiores que os outros. Como é hoje, né, esse bando de lobo aí da cristandade, esse bando de lobo aí do judaísmo, né, eles querem, e de qualquer outra religião, né? Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Agora eu só quero dizer o seguinte, o porquê, né, que eu utilizei esse versículo, esse capítulo. Para que vocês entendam de uma vez por todas de que tudo o que ocorre já está escrito, já está programado. A palavra correta é predeterminado. Por quê? Todo mundo fala que a criação já terminou, né? Que levou 7 dias. Pois eu lhe digo que a criação só vai terminar no 4º estágio, quando o Mashiach vencer todos os inimigos, incluindo a morte, e entregar o reino a quem de fato pertence, Yahweh. E aí se cumprirá aquilo que o Mashiach falou enquanto ainda estava vivo. Porque aí, aliás, quem disse não foi o Mashiach, mas é sobre ele, que diz assim, que ele era o primogênito da morte,
o primogênito da ressurreição, né? E que ele era o primeiro de muitos irmãos. Então, para quem acha que Yahushua é Hu, veja que blasfêmia que você está fazendo. Porque se você vai ser irmão dele, então você se considera um Hu também? Complicado, né? O que você acha disso, Eliane? Fala, dá o seu parecer agora, eu gosto de te ouvir falar. Gosto de te ouvir falar. É, porque você fala coisas coerentes e você vai precisar disso. Não sei, você quer que eu fale sobre o assunto até aqui? É. Não sobre esse do Mashiach em particular, né? Ser o mesmo que Hu, essas coisas. Pode. O que você achar melhor. Porque qualquer coisa que você disser não vai partir de você, então é para edificação, né? Bom, de tudo que lemos até agora, né, o assunto, como vocês viram desde o início, gira em torno daquilo que as coisas ficam mais claras, né, nesse momento, vendo esses textos. Esses textos agora fazem sentido, né, para nós. Eu, por exemplo, lia o livro de Daniel e ficava como o próprio Daniel, né? Eu vi, mas não entendi nada. Então, vendo a profecia acontecer, os dias, né, a instrução chegando, o Pai clareando, dando respostas, a gente entende agora o que ele estava dizendo, né? Consegue entender o que o livro dizia, embora muitas profecias que ele diz lá já não é do nosso tempo, né? Já aconteceram. Então, mas encaixando com a questão do fim dos dias e que isso seria mostrado, e muita coisa a gente sabe porque já aconteceu ou está acontecendo, né? Nós estamos entendendo isso. Então, esse é o ponto, né, que a gente queria chegar. E muitas vezes acontece como Daniel mesmo, né? O pai fala uma coisa e a gente fica assim, né? E agora? Qual o próximo passo, né? Para onde, né? A gente fica assim meio perdido. Mas aos poucos ele vai clareando, né? Pra gente seguir em frente. Por mais que aí nos põe naquela posição assim de aguardo, porque ele não fica revelando assim o futuro, né? Como tem gente aí que fala que como aquele profeta, né? Que disse que ia ter uma mortandade, é isso, né? Dia 30. Marcou até uma data aí, que ia ter uma mortandade de coisas. Então não é atrás disso que nós estamos, não é dessas maravilhas. Mortandade a gente está vendo aí, né? Acontecendo assassinatos o tempo todo. E depois do Mashiach falar tantas vezes dos falsos profetas, né? Como é que eu vou acreditar? Desde a Ellen White lá, né? Aí não precisa nem marcar nenhuma data, né? Para prever alguma mortandade. Basta você ir aí dos hospitais de tratamento da Covid-19. Então lá você vai ver muitos. Então é isso. Daniel, nem ele sabia do que estava falando, né? Porque era uma profecia futura. Nem ele sabia do que estavam falando para ele, né? Então, hoje, se a gente tem clareza, isso é uma grande prova de que aquele livro foi selado naquele tempo, mas agora ele está sendo, agora não, já há algum tempo, né? Ele está sendo, como fala? Revelado, né? A profecia está sendo revelada, ensinada, mostrada, mostrando do que se trata.
E isso só nos afirma, nos confirma mais nesse caminho, né? Porque a gente está tendo a oportunidade, a chance de presenciar isso e ver, assim, confirmar o poder do Pai, né? Uma coisa revelada lá, eu não sei quantos anos? Daniel? É. Daniel, uns 400 anos antes do Mashiach. Então, quase 2.500 anos, né? E só agora a gente está tendo clareza sobre isso. Ainda por cima, muitos que tiveram assim uma luzinha, né, muito antes de nós, eles tiveram essa luz, mas misturou com um monte de trevas, como o Sérgio acabou de dizer, né? As pessoas tentando decifrar religião, aí foi acrescentando coisas e acabou obstruindo mais ainda, né? Muita coisa. Mas agora a gente está tendo a chance de estar vendo isso aí. É muito importante. Aqueles que, como diz no livro de Apocalipse, né, eu gosto dessa frase: quem tem ouvidos escute, quem tem, né, a palavra dessa profecia. Porque quem tem ouvidos quer dizer aquele que o Pai dá, né, o entendimento, dá o ouvido, dá a capacidade de entender o que está acontecendo, comparar, olhar na profecia bíblica e ver, né, confirmar aí em volta o que está acontecendo. Porque como é que a gente ia saber, né, por exemplo, que no dia 11 de março de 2011 se iniciaria o início das dores, se na profecia não dissesse, coisa que muita gente já passou batido, eu mesmo, eu gostei sempre muito de profecia, como eu disse, eu iniciei no Testemunho de Jeová e ele só fala em profecia. Então, por que eu nunca ouvi falar lá em Damasco? Por que quando o Pai me mostrou o povo Yashuru, o Pai me demonstrou que as nações, que as tribos que formavam a nação Yashuru se separaram em duas nações? Pô, porque não era para ver naquele momento. Quando chegou a hora, que foi o princípio dos anos 2000, que dali para frente então a gente já estava entrando, né, nos últimos tempos dessa segunda parte, embora ainda faltasse muito tempo, mas é aquela questão, né, se para o Pai um dia é 1000 anos, nós temos que lembrar que onde o Pai vive não existem nem espaço e nem tempo. É estranho para você ouvir uma coisa dessa? Para os 5 primeiros que mandaram um e-mail para mim, ou me chamarem pelo Zap, ou me chamarem pelo Facebook, eu vou estar agraciando essas 5 pessoas e vendendo por apenas R$20 esse e-book chamado Tempo e Eternidade. R$20. Se você acha que ter conhecimento das coisas do Pai não vale R$20, está em peça. Eu quero que as 5 pessoas peçam e leiam. Porque na verdade eu vou ganhar R$100. Ganhar. O tempo que eu levei pesquisando, o tempo que eu levei escrevendo, o tempo que eu tenho, sabe?
Eu sou publicitário, se eu fosse fazer isso para uma empresa, não seria por menos de 8 mil reais, 10 mil reais, essa apostila. Eu estou vendendo por 20 reais, agraciando, dando de presente. Só peço os 20 reais porque, como nós dissemos no começo, nós estamos com problemas sérios. Embora, com a paz que o Pai acabou nos dando nos últimos anos, para mim é como se não tivesse acontecendo nada, entendeu? Mas está acontecendo coisa assim. Nós estamos com risco de perder a casa, carro, sabe? E como eu disse, nem pontes existem na nossa cidade. Olha, eu tinha preparado mais uma parte para hoje, mas eu não vou jogar no colo de ninguém um peso que não faz parte do fardo de Yahu. Porque assim como disse o seu ungido Yahushua HaMashiach, o fardo é leve. Porque quem carrega não somos nós. Se você quiser pegar esse estudo de hoje, ou mesmo esse e-book, que aliás eu peço para quem quiser, que peça assim que escutar, porque eu preciso do dinheiro. Tá? Eu não estou pedindo 1.000 reais por um grão de feijão. Eu estou pedindo 20 reais de 5 pessoas para poder ter 100 reais para ver se eu chego mais perto dos 1.000 e tanto que eu preciso. E como eu sei que não adianta dizer os 100 primeiros, né? Porque toda vez que eu falo 100 primeiros, se aparecem 3, 4 é muito. Então eu estou falando os 5 primeiros, tá? Lembrando que a avareza é comparada na palavra com a idolatria. E que a idolatria não levará ninguém ao reino. Entendem? Eliane, suas últimas palavras para a gente encerrar? Shalom a todos. Pô. A gente espera que edifique alguém, leve mais conhecimento, né, para aqueles, como está dito no próprio estudo, né, que já vislumbrou um pouquinho da luz, mas que as trevas insistem em ofuscar, que realmente é bem difícil sair por aí pescando e achando, né, mesmo o Pai mostrando o caminho, a gente passa bons apuros, né? São 20 anos de caminhada, a gente se conhece bem esse caminho, né, de trilhar, e às vezes as trevas são atrativas, né? Elas têm um brilho que nos atrai, mas que é um brilho que vai te levar para o buraco, né? Geralmente palavras muito bonitas, histórias muito bem elaboradas, muito bem assim, fascinantes, né? Então, mas a gente não pode ir pelo brilho, nem tudo que reluz é ouro, né? Como diz o ditado. E assim esperamos que seja útil, né? Para que você consiga enxergar um pouco mais da verdade. Então é isso, meus irmãos. Eu vou parar aqui, porque já está com 1h08 a nossa gravação. E assim que eu conseguir terminá-lo, né, eu quero ver se termina agora, começar a partir do momento que eu desligar, né, a câmera que está filmando.
começar a montar esse quebra-cabeça, que vocês não imaginam como é um quebra-cabeça, ainda mais com um micro antigo. Se eu conseguir, agora são 00:32, eu espero que até lá pelas 2 horas eu consiga mixar. Aí a lua já deve estar por ali, eu vou filmá-la e vou dormir um pouco, porque aí eu deixo renderizando, que demora. E se tudo ocorrer assim, se assim for a vontade do Pai, porque eu posso ter a vontade que eu quiser, se o Pai não tiver afim, já era. E amanhã cedo estará no ar. O que dará tempo para aqueles que realmente buscam, que o Pai colocou eles atrás, né, de material verdadeiro, sem levedo, escutem e nos ajudem, porque amanhã, entendem? Hoje uma garota que estuda comigo me falou: então, Sérgio, nós não vamos continuar o estudo? Eu disse: sim, vamos. Me perdoe, é que essa semana aqui tá pirada. Sabe, eu estou indo no médico 2 vezes por dia fazer medição de glicose, de pressão, que deu uns picos aí. E eu tenho que 2 vezes fazer em jejum e depois, né, sem jejum. Para que na sexta-feira eu volte lá também, vou amanhã, vou sexta, só que na sexta já com o horário marcado, das 8h30, para ser atendido pelo médico. Eu sei que ele vai olhar para mim e não vai falar nada. Em 2009 eu tive um piripapo e por isso eu fiquei com a pressão alta e por isso eu tomo remédio. Fiz 500 exames e ninguém soube dizer o que eu tive. Porque hoje em dia os médicos, eles estão aí só para fazer o certificado, o laudo, certificado de óbito das pessoas pela covarde. Shalom, Laila Tov.